Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Sejam bem-vindos ao curso 2015 de Direito Eleitoral. Direito Eleitoral esquematizado. Muito prazer, me chamo Pedro Silas. Irei acompanhar vocês aí com o módulo de Direito Eleitoral. Quem já me conhece do Direito Penal, né, sabe muito bem que eu navego em várias matérias aqui do LAC. Por que eu navego nas matérias do LAC concurso? Deixa eu até me apresentar. Muitos já me conhecem do site, mas é importante até dizer o currículo, né? Eu sou professor, já tenho aí mais de 8 anos. Professor de cursinho já tem quase 6 anos. E já professor do LAC já tem 2 anos como professor do LAC concursos. Fui aprovado no concurso para juiz do estado de Rondônia, magistratura estadual de Rondônia, né? Onde eu tive êxito e estou aguardando a minha posse do concurso. Passei e não tomei posse ainda, né? Mas, enfim, e outras, enfim, e tenho muita experiência nas áreas, por isso a facilidade de estar aí dando vários cursos para vocês, até porque em razão da minha vida de concurseiro, onde eu tive que estudar tudo, né? Para quando eu tive que passar no concurso, eu tinha que ter uma noção de tudo, né? E direito eleitoral é uma matéria que eu gosto muito. Então, hoje, esta aula é uma aula de introdução mesmo. Uma aula para apresentar o curso para vocês e para dizer como que vocês devem estudar o direito eleitoral. Porque, de certa forma, vocês vão assistir o meu curso e vão falar assim, poxa, professor, mas não está de acordo com o edital. A aula ela não está de acordo com o edital, porque eu só assisto a aula se estiver escrito de acordo com o edital. Eu recebo alguns e-mails nesse sentido, quando eu estou gravando os cursos aqui, né? Aí o aluno fala assim, não está no edital, professor. Espera aí. Claro que está no edital. Só que, obviamente, você tem que assistir o curso para você poder se deparar com a matéria, né? Então, isso é para tirar as dúvidas, as possíveis dúvidas. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que trata-se de uma aula esquematizada. Então, a aula esquematizada eu combinei aqui com o professor Luiz Antônio da seguinte maneira. A aula esquematizada é a aula em que as aulas serão mais rápidas do que o comum. Então, serão aulas mais rápidas, serão aulas aí mais objetivas, mas com bastante conteúdo. Não entendeu? Pega, volta o player e aí você me assiste novamente. Mas a ideia é dar uma rapidez no curso, né? É vocês assistirem o maior número de aulas no menor tempo possível, com um conteúdo imenso para vocês, né? Até porque não é fácil vocês estarem aí, aposto quem está me assistindo agora está super cansado, o dia foi complicado, e não é fácil, às vezes o aluno não se identifica com o professor, e assistir a aula de um professor que você não se identificou é mais difícil, mas se a aula é um pouco mais rápida, fica até mais interessante, né? Então a aula esquematizada é cheia de dica, cheio de vamos dizer assim, de atalhos para que você possa acertar questões. A minha aula visa você acertar questões. Eu não estou aqui querendo criar nenhum mestre em direito eleitoral, mas sim buscar o que cai em prova. Professor, mas eu vi... Não, a TV me mostrou... Não, aqui eu vou tratar o que está sendo cobrado em prova. Tanto que as aulas esquematizadas, vocês irão perceber que as aulas terão exercícios. Durante as explicações, as aulas vão ter alguns exercícios de prova e eu já combinei com o professor Luiz, aonde ao final do curso eu vou gravar uma bateria de exercícios, onde elas serão aí incluídas no banco de questões, né? Quem não sabe, o banco de questões é uma ferramenta muito legal, onde o aluno tem a questão, tem um gabarito e tem a explicação do professor. Cada questão tem um vídeo do professor aí explicando a questão. Então, é uma ferramenta a mais para você aprofundar o seu estudo, né? Aí, como que eu vou estudar, professor? Como que eu vou estudar a matéria de direito eleitoral?
Basicamente, você vai estudar aquilo que eu mandar. Sim, aquilo que eu mandar você vai estudar. Você vai confiar em mim. Vamos estabelecer uma relação de confiança aqui. Eu não quero. Primeira cláusula da nossa relação de confiança. Você tem que ter a humildade em querer aprender. Sim. Por quê? Porque, gente, por dar aula em cursinho, pular, que já tem 2 anos, dar aula em muitos cursinhos, graças a Deus, muito bem recebido nos cursinhos, nunca tive problema algum. Mas eu sempre percebi que tem alguns alunos que não vão para frente, eles não conseguem avançar e eles não conseguem passar. Não por falta de conhecimento. Sim, tem muito conhecimento, mas na verdade é por ausência de humildade. Às vezes eu recebo e-mails, não, às vezes não recebo nem os e-mails, mas vocês têm uma caixinha aí no seu vídeo, se você ver aqui embaixo, tem onde você pode me avaliar e pôr lá a sua nota. E recebo assim, tipo, o aluno, ele busca erros de português na forma como eu estou pronunciando as palavras, ou da concordância verbal, ou até às vezes um errinho que tem no material, e ele detona o professor. E eu chamo esses alunos de alunos que buscam erros de professor e não prestam atenção na aula. Esquecem, é aluno sem humildade. Se você é um aluno desse, repense o seu jeito de ser. O professor aqui é uma ferramenta para te levar ao conhecimento. E essa ferramenta você tem que utilizar. Toda ferramenta vai ter seus acertos e seus erros. Vamos estabelecer uma relação onde eu estou para você, como você está para mim. Uma relação de troca. Em nenhum momento eu quero aqui com você dar lição de moral. Não, pelo contrário, eu quero que você passe. Mas para você passar, você tem que ser humilde. Falar, não, professor, eu vou acreditar em você, professor. Não, professor, vou seguir suas orientações, professor. Por quê? Porque eu já desenvolvi a metodologia. Você abraça a minha metodologia, você já tem a sua, abraça a minha e faz uma salada mista legal. Mas não vai tentar impor a sua metodologia com a minha, que não vai funcionar, porque eu já preparei as aulas. Você pode impor a sua metodologia se você me perguntar via Facebook, via e-mail, eu vou lhe responder da forma que você achar melhor. Mas tenta se adaptar com essa linguagem, com a forma. Então é a primeira coisa. Se eu errar do jeito de falar do português, se eu pronunciar concordâncias verbais totalmente erradas, não tem problema algum, isso de menos, meu querido. Eu quero que você chegue e entenda a matéria, que é o mais importante. Então, desculpa, eu vou ser um pouco grosso. Esse tipo de aluno débil mental não passa em concurso público. Ou se passa, é um cara extremamente arrogante, que vai ser um cara infeliz na vida. E você não é um cara desse, você é um cara nota 1000, um cara de coração bom, um cara que vai estar com a alma limpa. E dizer, não, só sei que nada sei, vamos seguir em frente. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, o que eu vou estudar de direito eleitoral? Eu tenho que comprar livro? O que eu tenho que fazer para estudar a matéria de direito eleitoral? Gente, vocês estão preparando para provas de primeira etapa. E, para aqueles que estão se preparando especificamente para os concursos de tribunais, eu vou trazer aí fundamentos até para possíveis temas de redação. Então, o que eu quero que vocês estudem? A Constituição Federal. Vocês vão ter que pegar a Constituição Federal, os artigos que eu estiver citando. Todo artigo que eu cito, eu ponho ele no material. É uma metodologia minha. Eu poderia citar e seguir em frente. Não, eu ponho no material. Eu leio o artigo com vocês, para vocês fixarem. Porque as provas de primeira etapa são provas que vão buscar sempre o conhecimento da lei. Então, a primeira lei que costuma cair mais é a Constituição Federal. Não adianta. A Constituição Federal, com a sua parte de direito eleitoral, ela é muito cobrada em provas de concurso público. Depois, nós vamos... a segunda lei mais cobrada, e eu falo que segunda e terceira estão quase empatadas, são as leis dos partidos políticos e das eleições. Essas duas leis caem muito nas provas de concurso público. Pouco importa o nível do concurso, se é de nível técnico ou do nível de analista.
pouco importa. Na verdade, são leis extremamente cobradas, principalmente a lei das eleições, né? Nós vamos tratar sobre a lei das eleições. E as outras leis, quando eu falo outras leis, incluo aqui o Código Eleitoral também, né? O Código Eleitoral, por incrível que pareça, põe lá como maior destaque nos editais, ela não é tão cobrada, não é tão cobrado o Código Eleitoral da forma, por exemplo, que é cobrada a lei das eleições. Então, o Código Eleitoral ele é cobrado, mas ele não é cobrado com uma intensidade maior do que a Constituição Federal, por exemplo. Veremos as súmulas, né? Quais são as súmulas que costumam cair mais nas provas, porque hoje as provas, eles não querem só o conhecimento da lei, mas eles querem o conhecimento das súmulas sobre as matérias de direito eleitoral, súmula vinculante. Nós temos até súmula vinculante a respeito da matéria de direito eleitoral. Então, é importante também a gente estar lendo essas súmulas e as resoluções do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, as resoluções do Superior Tribunal Eleitoral, né, elas são fundamentais para a nossa prova. Também vou trazer as resoluções mais cobradas nas provas de concurso público. Tá, professor, nós vamos estudar basicamente isso, basicamente. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não vou estudar, eu não vou fazer um estudo um por um. Ah, não. Eu vou fazer ele esquematizado. Esquematizado é a gente ganhar tempo. Enquanto eu estiver falando, por exemplo, de partidos políticos, eu vou estar citando o Código Eleitoral, vou estar citando a lei das eleições. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar o curso para vocês em forma de bloco, associando ideias, associando matéria. Olha, aqui está ligado a isso, que está ligado àquilo, para a gente ganhar tempo. Então, às vezes, vocês vão ver assim na distribuição das minhas aulas, nossa, ele não falou especificamente a respeito do Código Eleitoral. Não, eu falei desde o início do curso. Desde a nossa primeira aula, eu vou estar falando sobre o Código Eleitoral. Só que eu não vou estabelecer uma aula só de Código Eleitoral, porque não há necessidade para isso. Porque senão eu vou estar falando de coisas e coisas que não caem. Só vou falar de Código Eleitoral naquilo que estiver ligado com as matérias que são cobradas em concurso público. E o nosso curso está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, que eu falo Constituição Federal, nós vamos ver as fontes, os princípios dos direitos do direito eleitoral, nós vamos ver os direitos políticos, os partidos políticos, organização do Judiciário Eleitoral e o Ministério Público Federal. Basicamente, grande parte desse conteúdo, eu diria 80% desse conteúdo, encontra-se na Constituição Federal. Por isso que eu chamo de Constituição Federal a nossa primeira parte do curso. Depois, no segundo momento do nosso curso, eu vou trazer sobre a legislação infraconstitucional, né? Então, nós vamos falar sobre convenções partidárias a respeito da escolha, né, do candidato, falar de registro de candidaturas, da campanha eleitoral sobre financiamento, sobre a propaganda, direito de resposta, e falar das eleições, prestação de contas, diplomação e a posse. Enfim, todo o procedimento aí, todo o processo eleitoral, nós vamos tratar na segunda parte do nosso curso. E, por fim, né, na última parte, eu chamo de parte processual, nós vamos tratar das ações que existem dentro do âmbito eleitoral. Vamos falar dos recursos, né? Porque, enfim, nós estamos dentro de um processo eleitoral, existem decisões que podem ser atacadas por recursos eleitorais. E, por fim, nós vamos ver sobre os crimes eleitorais, que está sendo cobrado muito em provas de concurso público. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque é muito chata a parte de crimes eleitorais, apesar de eu adorar direito penal, é uma matéria muito chatinha que está sendo cobrada, principalmente você que está estudando aí para a prova do CESP, tá? Eles estão adorando cobrar. O CESP e FCC, eles estão, desculpa usar essa expressão, mas eles estão com tesão com parte dos crimes eleitorais. Então, dá uma atenção maior para os crimes eleitorais. Então, percebam que em nenhum momento eu estou falando que nós vamos estudar uma lei, não. A gente vai estudar todo aquele conjunto, mas dentro desse cronograma, né, desse programa que eu estou apresentando para vocês. Ah, professor, eu quero ler livros, eu gosto de ler livros.
olha, gente, meu material tá legal, tá? Meu material tá legal, da forma como eu falar para vocês, olha, estudem, leiam meu material, pode ter certeza que vocês estão muito bem servidos, tá? Não, mas eu quero ler um livro, eu me sinto melhor lendo um livro, então eu tenho duas indicações. A primeira indicação aqui é do professor Celso Spitkovski, de Direito Eleitoral, né? É um professor é um professor de cursinho, né? Um professor do Damásio. Um professor muito bom, gosto muito do Celso Spitkovski, inclusive, muito deste curso que eu estou passando para vocês foram porque eu tive aula com o professor Celso Spitkovski, né? Tive o prazer de ter aula com ele e gostei muito da didática dele, da forma como ele passou do conteúdo, e tem muita da aula dele que eu gosto e estou repassando para vocês, logicamente com a minha linguagem, né? Mas é um livro muito bom, um livrinho fininho, coisa bem tranquila de se ler. Ah, não, professor, eu quero um livro mais cara de concurseiro, mais assim voltado para que eu estou estudando. Para mim, a melhor obra para concurso público é essa coleção de tribunais e Ministério Público de Direito Eleitoral, para técnico e analistas. Inclusive, já existem pré-venda dele, né? É o livro aí do autor Jaime Barreto, um professor muito bom, é da editora Jus Podium, tá? Então, aproveitem, inclusive está com promoção lá no site da Jus Podium. Aproveitem, comprem, né? Façam a pré-venda, já está em a pré-venda 2015. Comprem, é um belo livro, só tem um defeito, que às vezes o livro é muito sucinto, ou às vezes o livro tem muito erro de português. Aí você fala, está sendo aquele aluno chato, professor. Não, realmente tem uns erros muito grotescos assim, com relação à digitação, né? Então, isso acaba assim, é um livro, né, gente? Não é um materialzinho de aula, mas é um livro. Então, assim, às vezes você fica assim, chateado quando você se depara com alguns desses erros, né? Mas só estamos apenas na terceira edição do livro. Então, o livro está nascendo e erros e a gente tem que aceitar. Mas é um belo de um livro, é bem focado aí. Eu, particularmente, gosto também do Roberto Almeida. É um livro muito bom, já um livro mais grosso do curso de Direito Eleitoral, mas eu busquei no site da Juspódio e não vi nada. Eu não sei se ele mudou de editora ou não, né? Mas é uma pessoa fantástica. É um livro que muito bom, muito didático também, se você tiver afim. Ah, professor, tem um outro livro, eu gosto de outro livro. Sem nenhum problema, só peço para que ele esteja atualizado. Seja um livro, no mínimo, de 2014, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma mini-reforma eleitoral no final de 2013, e essa mini-reforma eleitoral mudou muito o sistema eleitoral. E para as provas de concurso público que vocês irão enfrentar em 2015, tenho certeza que a mini-reforma eleitoral será cobrada nas provas de concurso público. E você vai ter que estar aí craque para saber o que foi alterado, ok? E encerramos então nosso primeiro encontro com essa frase: esse dia nunca vai se repetir, aproveite, né? Verdade, seja bom ou ruim o dia, ele nunca vai se repetir. Então, força, galera, garra, luta. Eu vou estar aqui para estar dando a força em todas as nossas aulas. Eu vou aqui sempre buscar dar energias positivas para vocês, para que vocês possam atingir um resultado maravilhoso, que é passar nas provas de concurso público. Não importa o tempo, mas é importante estar na fila lutando sempre, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos já, né? Já quero que você clique aí para nosso primeiro encontro com matéria, que é sobre fontes e princípios do direito eleitoral. Então, te vejo daqui a pouco. Até mais.